O primeiro encontro de Elis Regina e Tom Jobim foi em um estúdio, no Rio de Janeiro, em julho de 1964, e não foi nada promissor. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o canal O Arranjo, seja bem-vindo. Elis tinha recém-chegado no Rio, vindo de Porto Alegre, a sua cidade natal. Ela estava fazendo teste para gravar o disco Pobre Menina Rica, com músicas de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes. O arranjador do disco, Tom Jobim, estava selecionando uma cantora para representar o papel de Pobre Menina Rica no disco. Elis, então com 19 anos, não impressionou Tom Jobim e ela não foi selecionada. Na verdade, Tom já tinha outra cantora em vista, Dulce Nunes, então mulher do seu amigo pianista Bené Nunes, que efetivamente gravou o disco. Mas 10 anos depois, finalmente eles se juntaram para fazer um disco antológico na história da música brasileira. Elis e Tom. Em 10 anos, muita coisa tinha mudado. Elis já era a maior cantora do Brasil. Não é vapor nem avião, mas carrega tanto amor. E Tom não tinha muito trabalho no Brasil. As gravadoras locais não queriam bancar a gravação dos seus discos. Então ele passou a maior parte desses 10 anos morando nos Estados Unidos. One of the inventors of this exciting all-new sound, Antonio Carlos Jobim. A gravadora de Elis, a Philips, queria comemorar os 10 anos de carreira dela com um disco memorável. Os principais executivos da gravadora pensaram grande. Reunir o maior compositor do Brasil em dueto com a maior cantora do Brasil. Tom morava em Los Angeles, a gravação teria que ser feita lá. E como produtor escolheram Aloysio de Oliveira, parceiro de Tom Jobim em algumas músicas como Dindi e Inútil Paisagem. E ele, Aloysio de Oliveira, seria o responsável por apresentar o projeto ao Tom. A estratégia de Aloysio para apresentar o projeto ao Tom era ousada. Chegar com Elis e César em Los Angeles e fazer a proposta pessoalmente para o Tom Jobim. Ele avisou que chegariam às 7 da manhã e Tom se prontificou a buscá-los no aeroporto. O César Camargo Mariano, era o arranjador e marido de Elis e um músico consagrado no Brasil. César conta que eles se surpreenderam quando saíram do avião e deram de cara com Tom Jobim, vestido a la Humphrey Bogart, de capa e com uma rosa na mão para Elis, e convidando o grupo para tomar café da manhã na casa dele. Conversa vai, conversa vem, nada do Aloysio falar sobre o projeto. Até que o Tom solta a frase. Então, o que vieram fazer aqui? Um show? Ele realmente não sabia de nada. Aloysio começa a explicar o projeto do disco. Eles vieram aqui gravar um disco com as suas músicas e querem a sua participação. Tom tomou um susto. Aloysio, um disco com a maior cantora do Brasil, isso é muita responsabilidade, ou irresponsabilidade. Mas começou a gostar da ideia, a pensar em quais músicas seriam gravadas. E perguntou para Aloysio, e quem vai ser o arranjador? O César. Tom deu uma resposta que fez César ter vontade de pegar um táxi para o aeroporto e voltar na mesma hora para o Brasil. Você? Aqui o lápis é americano, o papel é americano, os músicos são americanos. Você com as suas pobres notinhas brasileiras não vai dar certo. Aí ele falou com a mulher, Tereza, liga para o Klaus Ogman. Ninguém atendeu. Liga para o Johnny Mandel. Não conseguiu falar. Liga para o Don Sebastian. Liga para o Dave Grusin. Nada. Com muito tato, Aloysio explicou que César era o arranjador de Elis. E ela estava muito acostumada com o som dele e do grupo deles. E afinal de contas, o disco era da Elis, com participação do Tom. Para quebrar o gelo, César tirou o paletó e sentou no piano. Tom pegou o violão. Elis começou a cantar. Em pouco tempo definiram o repertório. Agora era só o César começar a escrever os arranjos. Corcovado foi o primeiro arranjo que César escreveu para o disco. Era um jovem mestre trabalhando em uma música do seu ídolo para o seu ídolo gravar. Tom era muito bom letrista. Wave, Águas de Março, Triste, Fotografia, Luísa, todos clássicos com letra dele. Corcovado também. É uma das melodias mais minimalistas do Tom, apoiada basicamente em sequência repetida de 2 notas, em intervalos de segunda. Intervalos de segunda são, em linhas gerais, entre notas vizinhas, Dó para Ré, Ré para Mi, Sol para Lá e etc. O álbum Elis e Tom foi todo gravado e mixado em 2 dias de estúdio,
Mas isso só foi possível porque Elise era uma cantora muito acima da média. Ela gravava ao vivo, junto com a orquestra. Foram 15 faixas gravadas e uma descartada, bonita, com letra em inglês, porque Elise não se sentiu confortável em cantar com sotaque. César distribuiu a gravação assim. No primeiro dia gravaram os arranjos camerísticos, sem a base da banda de Elise, com naipe de cordas e flauta. No segundo dia eram as faixas com a banda de Elise. Tom se incomodou com os instrumentos elétricos dos jovens músicos, mas quando eles começaram a tocar, ele relaxou. Eram grandes músicos. Hélio Delmiro na guitarra, Luizão Maia no baixo e Paulo Braga na bateria. Corcovado era do primeiro dia de gravação, dos arranjos camerísticos, regidos pelo maestro Bill Hitchcock. César não pôde reger, porque o Sindicato dos Músicos Norte-Americanos não permitia um maestro que não fosse filiado ao sindicato. César escreveu para um quarteto de flautas, sendo 2 em dó e 2 em sol, além de um sexteto de cordas, 2 violinos, 2 violas, um cello e um contrabaixo. Tom gravou ao vivo com a orquestra o violão e depois colocou o piano por cima da base já gravada. A forma de Corcovado é A, B, A, C, sendo que os As são sutilmente diferentes. Nessa gravação específica, a música acontece 2 vezes, mas não é cantada o tempo todo. Na repetição, começa uma parte instrumental. A voz só volta no último C. Tom Jobim era um excepcional arranjador. Normalmente, mesmo quando outro músico assinava o arranjo, as frases, as introduções, os contracantos eram do Tom. Nessa música, na parte instrumental, tem um desenvolvimento que não havia sido gravado até então. Ele é muito, mas muito jobimiano. Pode ser que seja do César Camargo Mariano. E se for, ele com certeza escreveu algo que o Tom assinaria, tanto que o Tom tocou assim até o final da sua vida. A introdução começa com uma frase quase tão conhecida quanto a melodia da música, nas 2 flautas em sol e uníssono, ou seja, tocando a mesma nota. Com uma cama de cordas no grave, a melodia passa para as flautas em dó. No primeiro A, agora com violão, violinos e violas estão em uníssono numa frase descendente cromática, ou seja, descendo de meio em meio tom. Pra fazer feliz a quem se ama. No B saem as violas e quem dobra agora com os violinos são as flautas em sol. Calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. César Mariano cria um momento de contraste muito interessante agora. Vão entrar todos os instrumentos da orquestra ao mesmo tempo. Notem que os violinos dobram as flautas em dó, ou seja, tocam as mesmas notas, e as violas dobram as flautas em sol. Isso dá corpo para a massa sonora, mesmo com um grupo reduzido de instrumentos. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Entra o piano no estilo jobiniano de One Finger Piano, quase sempre uma nota por vez, como vimos no programa sobre Garota de Ipanema. Com você perto de mim, até o apagar da velha. Agora o uníssono das flautas em sol, numa frase cromática descendente. E eu que era triste. Agora os violinos estão em oitavas, sendo dobrados pelas flautas em dó. Um recurso muito usado que dá corpo e definição para a frase. O uníssono agora é das 4 flautas no grave, um timbre belíssimo. As flautas começam a melodia na parte A instrumental, e os violinos e as violas fazem uma segunda voz mais aguda, que é também um contracanto. E um solo do cello para a passagem para a parte B, com solo de piano e cama harmônica de cordas. Agora aquela parte instrumental que eu comentei, muito jobiniana, com a melodia nas flautas em dó e nas vozes da Elise e do Tom.
Tom vai entrar cantando em dueto com Elis numa segunda voz sensacional. Ao invés de fazer uma frase paralela à melodia, ou seja, quando a melodia sobe, a segunda voz vai junto no movimento paralelo, Tom aqui cria um movimento contrário. A melodia da música é descendente e a segunda voz é ascendente. Notem o efeito. E a segunda menor, intervalo de meio tom na última nota. Eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade. A coda cita o início da melodia, mas com uma resolução surpreendente, com um acorde meio tom abaixo. As terças nos violinos são dobradas, quando no grave, com as flautas em sol, e quando no agudo, com as flautas em dó. Um cantinho, um violão. Bom, eu sou Flávio Mendes, esse é o Arranjo. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. Muito obrigado. Aí no final do dia, a Elis me acorda e fala: o Tom quer falar com você. Oi? Aí ele diz assim: olha aqui, Mariano, queria dizer um negócio pra você. Eu estou acostumado a tomar banho de banheira, aquela água parada, a sujeira do meu corpo, aquela mesma temperatura. Percebo quando a temperatura está baixando, mas aquela água parada. E vocês estão acostumados a tomar banho de chuveiro, água fresca caindo na cabeça o tempo todo. Entendeu, Mariana? Isso foi uma lição para mim, inclusive. Ele não estava pedindo desculpa, ele estava, né, se abrindo profundamente. Foi um negócio muito legal para mim. E aí a gente terminou o projeto.